Desde tempos imemoriais, a humanidade se sente fascinada pelo misterioso e inexplicável. O véu que separa o mundo visível do invisível, o natural do sobrenatural, sempre despertou a curiosidade e o temor do homem. Essa atração pelo desconhecido se manifesta em diversas culturas através de mitos, lendas e crenças que povoam o imaginário popular. Em nossa era moderna, essa fascinação se reflete na cultura pop, em filmes como O Exorcista, que nos confronta com a terrível realidade da possessão demoníaca, ou em séries como Supernatural, que exploram a batalha entre o bem e o mal em um mundo repleto de anjos e demônios. Mas essa fascinação não se limita à ficção. No fundo de cada um de nós, existe uma intuição, uma sensação de que há algo mais além do que podemos ver e tocar. Uma realidade espiritual que se esconde sob a superfície do mundo material. Um reino invisível que exerce influência sobre nossas vidas, sejam quais forem nossas crenças. E a Bíblia, livro sagrado para cristãos e judeus, nos oferece uma visão profunda e reveladora sobre esse mundo espiritual, com foco em seres poderosos que desempenham papéis cruciais no drama cósmico: os anjos e os demônios. A Bíblia, ao contrário de muitas narrativas mitológicas, não se esquiva em apresentar a realidade espiritual como algo concreto e atuante no mundo. Em suas páginas, encontramos relatos detalhados sobre a existência de seres espirituais, com destaque para os anjos e os demônios, que desempenham papéis importantes na história da salvação. Os anjos são descritos na Bíblia como seres espirituais criados por Deus, dotados de grande poder e inteligência. O Salmo 103:20 declara: Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, poderosos em força, que executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Hebreus 1:14 complementa essa descrição, afirmando que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Assim, os anjos são servos de Deus, mensageiros celestiais que cumprem a vontade divina, protegendo e guiando aqueles que buscam a Deus. No entanto, nem todos os anjos permaneceram fiéis ao seu Criador. A Bíblia nos relata a história trágica da queda de Lúcifer, um anjo de grande beleza e poder que se rebelou contra Deus, movido pelo orgulho e pela ambição. Isaías 14:12-15 descreve a queda de Lúcifer dizendo: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28:12-17 também detalha a queda de Lúcifer, mostrando como a beleza e a sabedoria se corromperam em seu coração, levando-o à rebelião e à expulsão do céu. A queda de Lúcifer arrastou consigo uma multidão de anjos que se uniram a ele em sua rebelião contra Deus. Esses anjos caídos são os demônios, seres espirituais malignos que se opõem a Deus e a seus propósitos. Eles são os agentes do mal no mundo, espalhando a mentira, a dor e a destruição. A Bíblia nos adverte sobre a realidade e a atuação desses seres e nos convida a estarmos vigilantes e preparados para resistir às suas investidas. Diante dessa realidade espiritual, uma pergunta crucial se impõe: se Deus é todo-poderoso e bom, por que Ele permite a existência do mal e a influência demoníaca em nosso mundo? Por que não aniquila simplesmente Satanás e seus demônios, livrando a humanidade de suas garras? Hoje vamos entender a realidade dos demônios e como superá-los. Por isso, peço que se inscreva no canal e fique comigo até o final. E vamos para o vídeo. Os demônios, assim como os anjos, são seres espirituais. Isso significa que eles não possuem corpos físicos como nós, mas são entidades que existem em uma dimensão além da nossa percepção sensorial. No entanto, apesar de serem invisíveis aos olhos humanos, os demônios podem interagir com o mundo físico
e exercer influência sobre ele. Essa influência se manifesta de diversas formas, desde as mais sutis, como a tentação e a opressão mental, até as mais dramáticas, como a possessão demoníaca e as manifestações sobrenaturais. A capacidade dos demônios de influenciar a mente humana é um dos aspectos mais preocupantes de sua natureza. Eles podem injetar pensamentos, sentimentos e desejos em nossas mentes, buscando nos levar ao pecado, ao desespero e à destruição. As Escrituras nos alertam sobre essa influência maligna, nos incentivando a renovar a nossa mente e a resistir às investidas do inimigo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios 6:12, nos lembra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É importante destacar que a influência demoníaca não é absoluta. Os demônios não podem controlar completamente a nossa mente ou nos forçar a fazer algo contra a nossa vontade. Deus nos criou com livre-arbítrio, e a decisão final de ceder ou resistir à tentação é nossa. No entanto, a influência demoníaca é real e pode ser muito poderosa, especialmente quando não estamos vigilantes e preparados para enfrentá-la. Por isso é crucial conhecermos a natureza dos demônios e suas estratégias de ataque, para que possamos nos proteger e viver em liberdade. Assim como em um exército bem organizado, o reino demoníaco também possui uma estrutura hierárquica, com diferentes níveis de poder e autoridade. Efésios 6:12 nos dá uma pista sobre essa organização, mencionando principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Essa passagem sugere que existem diferentes classes de demônios, cada uma com funções e responsabilidades específicas na batalha espiritual. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada dessa hierarquia, podemos deduzir, a partir de diferentes passagens, que alguns demônios ocupam posições de maior poder e influência. Lúcifer, por exemplo, é apresentado como o líder supremo das hostes demoníacas, o príncipe deste mundo, João 12:31, o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Abaixo dele, existem outros demônios com maior poder e autoridade, como os principados e potestades mencionados em Efésios 6:12. Esses demônios podem ser responsáveis por regiões geográficas, grupos de pessoas ou áreas específicas de influência, como a política, a economia ou a cultura. A hierarquia demoníaca também se reflete na forma como os demônios se manifestam e atuam no mundo. Alguns demônios podem ser responsáveis por tentar as pessoas com desejos carnais, enquanto outros se especializam em semear a discórdia e a violência. Existem também demônios que se dedicam a atormentar as pessoas com doenças, depressão e pensamentos suicidas. A variedade de manifestações demoníacas é um reflexo da complexa organização do reino das trevas. É importante lembrar que, apesar da hierarquia e do poder dos demônios, a autoridade final pertence a Deus. Ele é o Senhor do universo e nenhum demônio pode agir sem a sua permissão. Em Cristo, temos a certeza de que somos mais que vencedores sobre qualquer força do mal. É fundamental que compreendamos que, apesar de toda a organização e poderio do reino demoníaco, o poder dos demônios é limitado e está sujeito à soberania absoluta de Deus. Assim como um cão amarrado a uma corrente só pode se mover dentro dos limites impostos por seu dono, os demônios só podem agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Eles não são onipotentes ou oniscientes e não podem desafiar a vontade divina. A Bíblia nos oferece diversos exemplos da limitação do poder demoníaco. No livro de Jó, Satanás só pôde afligir Jó após receber permissão de Deus. Em Marcos 5:1-20, Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem possesso, demonstrando sua autoridade sobre as forças do mal. E em Atos 19:13-16, os filhos de Seva, que tentavam expulsar demônios em nome de Jesus sem ter fé genuína, são humilhados e derrotados pelos espíritos malignos. Esses exemplos nos mostram que o poder dos demônios não é absoluto. Eles temem o nome de Jesus
e tremem diante da autoridade daqueles que estão revestidos com a armadura de Deus. Não precisamos temer os demônios, pois sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. A nossa confiança está em Deus, que despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em Cristo. Colossenses 2,15. Portanto, não nos deixemos intimidar pelas forças do mal. Lembremo-nos sempre de que o poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás e seus demônios. Em Cristo, temos a garantia da vitória sobre qualquer ataque ou opressão do inimigo. Os demônios são mestres da decepção, e suas estratégias de ataque se baseiam em mentiras e enganos, com o objetivo de distorcer a verdade de Deus e semear dúvidas na mente das pessoas. Jesus, em João 8,44, desmascara a natureza enganosa de Satanás, afirmando: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As mentiras e enganos dos demônios se manifestam de diversas formas. Eles podem sussurrar em nossos ouvidos que somos indignos do amor de Deus, que nossos pecados são imperdoáveis, que não há esperança para nós. Eles podem nos tentar com falsas promessas de felicidade, riqueza e poder, nos levando a trilhar caminhos que nos afastam de Deus. E podem nos enganar com falsas doutrinas e ideologias, distorcendo a palavra de Deus e nos conduzindo ao erro. Um exemplo clássico da estratégia de mentiras e enganos é encontrado na história da queda do homem, em Gênesis 3. A serpente, representando Satanás, se aproxima de Eva e questiona a ordem de Deus, dizendo: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, enganada pela serpente, começa a duvidar da palavra de Deus e acaba cedendo à tentação, comendo do fruto proibido. Essa mentira sutil, que distorceu a verdade de Deus, trouxe consequências devastadoras para a humanidade, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Os demônios continuam usando essa mesma tática nos dias de hoje, semeando dúvidas e confusões na mente das pessoas. Eles se aproveitam de nossas fraquezas, inseguranças e desejos para nos levar a questionar a bondade de Deus, a veracidade da Bíblia e a eficácia da oração. Por isso, é essencial que estejamos vigilantes e firmes na verdade, revestindo-nos da armadura de Deus e combatendo as mentiras do inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outra tática cruel dos demônios é a acusação e a condenação implacável. O Apocalipse 12:10 nos revela a atividade incessante do acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Os demônios agem como promotores cruéis, desenterrando nossos erros passados, magnificando nossas falhas e nos bombardeando com sentimentos de culpa, vergonha e inutilidade. Seu objetivo é nos levar ao desespero, à autocondenação e ao afastamento de Deus. Eles nos lembram incansavelmente de cada pecado cometido, de cada palavra imprudente, de cada decisão errada. Esses pensamentos acusadores invadem nossa mente como um tormento, nos fazendo duvidar do perdão de Deus e nos aprisionando em um ciclo de culpa e condenação. Para aqueles que já carregam o peso da culpa e do arrependimento, as acusações demoníacas podem ser particularmente dolorosas e destrutivas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que cometeu um erro grave no passado e se arrependeu profundamente. Ela confessou seu pecado a Deus, buscou o perdão e está se esforçando para viver uma vida agradável ao Senhor. No entanto, os demônios insistem em trazer à tona esse erro do passado, acusando-a e condenando-a, fazendo-a duvidar da graça e da misericórdia divina. É importante lembrar que Satanás é chamado de acusador, mas Jesus é o nosso advogado. 1 João 2:1. Quando os demônios nos acusam, Jesus nos defende diante do Pai, lembrando-o do sacrifício feito na cruz e da nossa posição como filhos de Deus. Em Romanos 8:1 lemos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Em Cristo, somos livres da condenação, pois Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Quando as acusações e a condenação vierem, lembre-se da vitória de Cristo e declare sua liberdade em nome de Jesus. Rejeite as mentiras do inimigo e creia na verdade do Evangelho, que nos assegura o perdão e a vida eterna. Além das mentiras, enganos e acusações, os demônios também nos atacam com tentações sutis e persistentes. Eles exploram nossas fraquezas, desejos e inclinações pecaminosas, buscando nos levar a desobedecer a Deus e nos afastar de seus caminhos. O próprio Jesus, durante seu ministério terreno, foi tentado por Satanás no deserto, como nos relata Mateus 4, 1-11. As tentações demoníacas podem se manifestar de diversas formas, adaptando-se às vulnerabilidades de cada pessoa. Para alguns, a tentação pode vir na forma de desejos carnais, como a imoralidade sexual, a gula ou a avareza. Para outros, a tentação pode se apresentar como orgulho, inveja ou ira. Os demônios conhecem nossas fraquezas e usam esse conhecimento para nos atrair com promessas enganosas de prazer, poder e reconhecimento. Eles podem nos tentar a buscar satisfação em coisas materiais, relacionamentos passageiros ou conquistas mundanas, nos afastando do verdadeiro tesouro, que é o reino de Deus. Podem nos incitar a buscar o sucesso a qualquer custo, mesmo que isso signifique comprometer nossos valores e princípios, e podem nos levar a duvidar do amor e da fidelidade de Deus, nos fazendo questionar sua bondade e seus planos para nossas vidas. É importante ressaltar que a tentação em si não é pecado. A Bíblia nos ensina que Deus não tenta a ninguém. Tiago 1:13. A tentação se torna pecado quando cedemos a ela, quando permitimos que os desejos pecaminosos se enraizem em nossos corações e nos levem à desobediência. Por isso é fundamental que estejamos vigilantes, revestidos da armadura de Deus e cheios do Espírito Santo, para que possamos resistir às tentações e vencer as astutas ciladas do inimigo. As estratégias de ataque demoníacas também se manifestam através da opressão, que pode afetar a vida das pessoas em diversas áreas. A opressão demoníaca pode se manifestar como doenças físicas, problemas mentais e emocionais, vícios e outros tipos de sofrimento. Em Atos 10:38, lemos que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa passagem nos mostra que a opressão demoníaca é uma realidade e que Jesus tem poder para libertar as pessoas de suas garras. Os vícios também podem ser ferramentas utilizadas pelos demônios para aprisionar as pessoas. O alcoolismo, o tabagismo, a dependência química e outros vícios podem ter raízes espirituais, e a libertação dessas prisões pode requerer uma batalha espiritual. Os demônios se aproveitam da fragilidade humana e usam os vícios para controlar e destruir vidas. É importante lembrar que a opressão demoníaca não é um sinal de fraqueza ou falta de fé. Qualquer pessoa, independentemente de sua idade, sexo ou posição social, pode ser alvo de ataques do inimigo. No entanto, em Cristo, temos a garantia da vitória sobre qualquer forma de opressão. Através da fé em Jesus, da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, podemos nos libertar das garras do inimigo e viver em plenitude. Mas como podemos nos defender desses ataques e viver em liberdade? Como podemos resistir às mentiras, às acusações, às tentações e à opressão demoníaca? A Bíblia nos oferece respostas claras e eficazes para essas perguntas. A boa notícia, meus amigos, é que a batalha contra o mal já foi vencida. Em Cristo temos a garantia da vitória sobre Satanás e seus demônios. A morte e ressurreição de Jesus Cristo representaram um golpe fatal no reino das trevas, desarmando e desmascarando o inimigo. Colossenses 2,15 declara que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em Cristo. Na cruz, Jesus carregou sobre si o peso de todos os nossos pecados, tornando-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Ele enfrentou a ira de Deus contra o pecado e a venceu,
abrindo caminho para a nossa reconciliação com o Pai. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus demonstrou seu poder sobre a morte e o inferno e nos garantiu a vida eterna. A vitória de Cristo sobre o mal tem implicações profundas para nossas vidas. Em primeiro lugar, ela nos liberta do poder do pecado e da condenação. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, somos perdoados, justificados e declarados justos diante de Deus. Em segundo lugar, a vitória de Cristo nos dá autoridade sobre as forças do mal. Lucas 10:19 nos assegura: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em nome de Jesus, podemos resistir às tentações, repreender os demônios e declarar a vitória de Cristo em nossas vidas. Em terceiro lugar, a vitória de Cristo nos garante a vida eterna. João 3,16 nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo, temos a esperança da ressurreição e da vida eterna na presença de Deus. A vitória de Cristo nos garante não apenas a libertação do poder do mal, mas também nos concede autoridade sobre as forças demoníacas. Em Lucas 10:17-20, lemos que os 70 discípulos retornaram a Jesus, rejubilando-se: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus então lhes confirmou essa autoridade: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa passagem nos revela uma verdade poderosa. Em Cristo, temos autoridade sobre os demônios. Podemos, em nome de Jesus, resistir às suas investidas, repreender as suas ações e ordenar que se retirem. Essa autoridade não se baseia em nosso poder pessoal, mas no poder do nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. O nome que faz tremer os demônios e os submete à vontade de Deus. É importante destacar que essa autoridade nos é concedida para servir aos propósitos de Deus, e não para satisfazer nossa curiosidade ou buscar poder pessoal. Não devemos caçar demônios ou nos envolver em práticas esotéricas que buscam manipular o mundo espiritual. Nossa prioridade deve ser a proclamação do Evangelho, a cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos e a edificação do reino de Deus. Quando nos deparamos com manifestações demoníacas, devemos agir com sabedoria, discernimento e confiança no poder de Deus. A oração, a leitura da Bíblia e o jejum são ferramentas poderosas na batalha espiritual. Devemos também buscar o apoio de outros cristãos, especialmente de líderes espirituais experientes, para que possamos agir com unidade e eficácia. Lembre-se, a autoridade que temos em Cristo não é para nos exaltar, mas para glorificar a Deus e levar as pessoas à libertação e à salvação. Use essa autoridade com responsabilidade, humildade e amor, sempre buscando a vontade de Deus em cada situação. Na batalha espiritual não estamos sozinhos. Contamos com a poderosa presença e auxílio do Espírito Santo, nosso Consolador, ajudador e defensor. Em João 14:16-17, Jesus promete aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em cada cristão, guiando-nos, ensinando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a viver uma vida agradável a Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nos ajudando a reconhecer nossas fraquezas e a buscar o perdão e a transformação. Ele nos dá discernimento para identificar as mentiras e os enganos do inimigo e nos capacita a resistir às tentações e a vencer as batalhas espirituais.
O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Efésios 1:13. A garantia da nossa herança eterna. Ele nos enche com o amor de Deus, nos dá paz em meio às tempestades e nos capacita a sermos testemunhas de Cristo no mundo. Em Gálatas 5:22-23, lemos sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades são evidências da presença e da ação do Espírito Santo em nossas vidas e nos capacitam a viver em vitória sobre as forças do mal. Você tem consciência da autoridade que possui em Cristo para vencer as forças do mal? Você tem se apropriado da vitória que Jesus conquistou na cruz e permitido que o Espírito Santo o guie e o fortaleça na batalha espiritual? Em Efésios 6:10-18, o apóstolo Paulo nos convida a revestir-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo. Essa armadura espiritual é essencial para nossa proteção e vitória na batalha espiritual. Cada peça dessa armadura representa um aspecto fundamental da nossa vida cristã. E juntas, elas nos tornam fortes e inabaláveis diante dos ataques do inimigo. Cinturão da verdade. Assim como um cinto sustenta as vestes de um soldado, a verdade sustenta nossa vida espiritual. Viver em conformidade com a palavra de Deus é essencial para resistir às mentiras e enganos do inimigo. A Bíblia é nossa bússola, nosso guia, nossa fonte de sabedoria e discernimento. Devemos conhecê-la, meditá-la e aplicá-la em nossas vidas, para que não sejamos levados por ventos de doutrina e enganados pelas sutis ciladas do inimigo. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. A verdade de Deus nos liberta das mentiras e nos dá firmeza e estabilidade na caminhada em Cristo. Couraça da justiça. A couraça protege o coração do soldado, e a justiça protege nosso coração dos ataques do inimigo. Manter uma vida justa e íntegra é essencial para resistir às tentações e às acusações do diabo. A justiça não se refere apenas a ações externas, mas também à pureza de coração e à conformidade com a vontade de Deus. Devemos buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, sejam elas pessoais, familiares, profissionais ou sociais. Uma vida justa nos blinda contra as acusações do inimigo e nos dá confiança diante de Deus. Calçados do Evangelho da Paz. Os calçados dão firmeza e estabilidade ao soldado, e o Evangelho da Paz nos dá firmeza e estabilidade na batalha espiritual. Estar preparado para compartilhar a mensagem do Evangelho é essencial para resistir aos ataques do inimigo. Quando compartilhamos a mensagem de salvação com outros, estamos declarando nossa fé em Cristo e reafirmando nossa posição como filhos de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E quando o proclamamos, estamos liberando esse poder em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ouvem. Escudo da fé. O escudo protege o soldado dos dardos inflamados do inimigo, e a fé nos protege das dúvidas, acusações e tentações do diabo. Confiar nas promessas de Deus e rejeitar as mentiras do inimigo é essencial para permanecermos firmes na batalha espiritual. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Quando cremos em Deus e em suas promessas, estamos construindo um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado, e a salvação protege nossa mente dos ataques do inimigo. Ter a certeza da salvação em Cristo é essencial para resistir às mentiras e às acusações do diabo. Quando sabemos que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, não nos deixamos abater pelas dúvidas e pelos sentimentos de culpa e condenação. A salvação nos dá paz com Deus e nos garante a vida eterna. Espada do Espírito. A espada é a arma de ataque do soldado, e a palavra de Deus é nossa arma de ataque na batalha espiritual. Usar a Bíblia para combater as mentiras, as tentações e as acusações do inimigo é essencial para alcançarmos a vitória. Jesus
Quando tentado por Satanás no deserto, usou a palavra de Deus para resistir a cada ataque. Mateus 4:1-11. Devemos conhecer a Bíblia, meditá-la e usá-la com sabedoria e coragem, para que possamos desmascarar as mentiras do inimigo e declarar a verdade de Deus. Além da armadura de Deus, a oração e o jejum são armas poderosas na batalha espiritual. Em Mateus 17:21, Jesus ensina aos seus discípulos que esta casta de demônios não se expele senão pela oração e pelo jejum. Essa passagem nos mostra que a oração e o jejum são ferramentas essenciais para vencermos as forças do mal. A oração é a nossa linha direta de comunicação com Deus. É através dela que expressamos nossa dependência de Deus, buscamos sua orientação, força e proteção. Na oração, podemos confessar nossos pecados, renunciar às obras das trevas e clamar pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. A oração nos conecta com a fonte de todo poder, nos enchendo de coragem e confiança para enfrentar os desafios da batalha espiritual. O jejum é um ato de abstinência de alimentos com o propósito de buscar a Deus com maior intensidade. É um tempo de consagração, humilhação e quebrantamento diante do Senhor. O jejum nos ajuda a dominar nossos desejos carnais, fortalece nossa disciplina espiritual e nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus em jejum e oração, estamos abrindo nosso coração para receber sua graça e seu poder para vencer as forças do mal. É importante ressaltar que a oração e o jejum não são fórmulas mágicas para obter o que desejamos de Deus. Eles são expressões de nossa fé, humildade e dependência de Deus. Quando oramos e jejuamos com sinceridade e fé, estamos demonstrando a Deus que reconhecemos nossa necessidade dele e que confiamos em seu poder e em sua bondade. A oração e o jejum devem ser praticados com discernimento e sabedoria, sempre buscando a orientação do Espírito Santo. Não devemos nos exibir ou nos gloriar em nossas práticas espirituais, mas sim buscá-las com humildade e sinceridade de coração. Quando oramos e jejuamos com a motivação correta, estamos nos fortalecendo na batalha espiritual e nos aproximando mais de Deus. O perdão e a renúncia ao pecado são elementos cruciais na batalha espiritual. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa e nos purifica, quebrando as cadeias que os demônios usam para nos controlar. O pecado abre portas para a influência demoníaca em nossas vidas. Quando nos entregamos ao pecado, damos legalidade ao inimigo para agir em nossas vidas, nos acusar, nos condenar e nos oprimir. O pecado nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. E quanto mais nos envolvemos com o pecado, mais fortes se tornam as correntes que nos prendem. No entanto, quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus, experimentamos o seu perdão e a sua purificação. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. 1 João 1:7. E o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade e obediência a Deus. Quando renunciamos ao pecado e buscamos a Deus de todo o coração, estamos quebrando as cadeias que os demônios usam para nos controlar e nos libertando para viver em plenitude. O perdão e a renúncia ao pecado não são eventos isolados, mas um processo contínuo em nossa caminhada. Devemos estar sempre vigilantes, examinando nossos corações e confessando nossos pecados a Deus com sinceridade e humildade. A confissão não é apenas um reconhecimento de culpa, mas também uma expressão de arrependimento e um desejo de mudança. Quando confessamos nossos pecados a Deus, estamos demonstrando a Ele que reconhecemos nossa dependência dEle e que desejamos viver em conformidade com a sua vontade. O perdão de Deus é um presente maravilhoso, que nos liberta da culpa, da condenação e do poder do pecado. Quando recebemos o perdão de Deus, somos capacitados a perdoar a nós mesmos e aos outros, quebrando as cadeias do ressentimento, da amargura e do ódio. O perdão nos liberta para viver em paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. A vida de santidade é um escudo poderoso contra as investidas do inimigo,
Em 1 Pedro 1, 15 e 16, somos exortados: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma opção para o cristão, mas uma ordem de Deus. É um chamado a vivermos de forma diferente do mundo, separados para os propósitos de Deus, refletindo sua natureza em nossas vidas. A santidade implica em obediência a Deus e resistência ao pecado. É um esforço contínuo para nos afastarmos do mal e nos aproximarmos de Deus. Quando buscamos a santidade, estamos fechando as brechas que dão acesso aos demônios em nossas vidas. O pecado é um convite para a influência demoníaca, mas a santidade é uma barreira que o inimigo não pode ultrapassar. A santidade não é alcançada por esforços próprios, mas é fruto da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nos entregamos a Deus e permitimos que o Espírito Santo nos transforme, somos capacitados a viver em santidade. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. É evidência de uma vida santa e agradável a Deus. A santidade não é sinônimo de isolamento do mundo ou de uma vida sem prazeres. A santidade é viver no mundo, mas não ser do mundo. João 17, 14 e 16. É desfrutar das boas dádivas de Deus, mas sem se deixar contaminar pelos valores e pelos comportamentos que se opõem à vontade de Deus. A santidade é viver em liberdade, mas uma liberdade responsável, que glorifica a Deus e edifica o próximo. Quando buscamos a santidade, estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, que é o nosso modelo de perfeição. A santidade nos aproxima de Deus e nos torna mais sensíveis à sua presença em nossas vidas. Quando vivemos em santidade, estamos declarando ao mundo que pertencemos a Deus e que somos seus representantes na terra. Na jornada cristã, a comunhão com outros irmãos na fé é essencial para nos fortalecermos e crescermos espiritualmente. Hebreus 10, 25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão com outros cristãos nos proporciona apoio, encorajamento e oração, elementos vitais para resistir aos ataques do inimigo. Ao nos reunirmos com outros irmãos na fé, compartilhamos experiências, aprendemos uns com os outros e nos fortalecemos mutuamente. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. E cada membro tem um papel importante a desempenhar. Quando nos unimos em amor e propósito, nos tornamos mais fortes e resilientes diante das adversidades. A comunhão nos oferece um ambiente seguro para compartilharmos nossas lutas, dúvidas e temores. Ao abrirmos nosso coração para outros cristãos, recebemos apoio, conforto e orientação. A Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Tiago 5,16. A comunhão nos permite carregar os fardos uns dos outros e nos fortalecer mutuamente na fé. A comunhão também nos encoraja a perseverar na caminhada cristã. Quando vemos outros irmãos na fé vencendo desafios, superando provações e vivendo em vitória, somos inspirados a fazer o mesmo. O exemplo de outros cristãos nos motiva a permanecer firmes na fé, a resistir às tentações e a buscar a Deus de todo o coração. A oração em conjunto tem um poder especial. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Quando oramos juntos, estamos liberando o poder de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles por quem oramos. A oração em comunhão nos une em propósito, nos fortalece na fé e nos capacita a alcançar a vitória na batalha espiritual. Mas a batalha espiritual não se limita a resistir aos ataques. Precisamos tomar posse da vitória que Cristo conquistou por nós. A vitória de Cristo na cruz nos garante a libertação do poder do pecado e da morte e nos dá autoridade sobre as forças do mal. Vamos agora explorar como podemos viver em liberdade e exercer nossa autoridade em Cristo.
A vida cristã não se resume a resistir aos ataques do inimigo. É também viver em liberdade e plenitude. Para isso, é fundamental conhecer e viver a nossa verdadeira identidade em Cristo. Romanos 8:1-2 declara: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo, somos novas criaturas. O velho homem, escravo do pecado e da morte, foi crucificado com Cristo, e agora vivemos em novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Somos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas, participantes de sua natureza divina. 2 Pedro 1:4. Essa nova identidade nos liberta da condenação, da culpa e do poder do pecado e nos capacita a viver em vitória e plenitude. Conhecer nossa identidade em Cristo é essencial para vivermos em liberdade. Quando compreendemos quem somos em Cristo, não nos deixamos abater pelas acusações do inimigo, pelas circunstâncias adversas ou pelas nossas próprias fraquezas. Sabemos que somos amados, perdoados e aceitos por Deus, e que nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8:38-39. Viver nossa identidade em Cristo é expressar essa nova realidade em nossas atitudes, palavras e ações. É viver como filhos de Deus, refletindo sua natureza em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nosso serviço na igreja e em todas as áreas de nossas vidas. É viver em santidade, obediência e amor, demonstrando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Quando vivemos nossa identidade em Cristo, experimentamos a verdadeira liberdade. Liberdade da condenação, liberdade do pecado, liberdade do medo e liberdade para viver uma vida plena e abundante em Deus. Em Cristo, somos mais que vencedores e podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Em Cristo, não somos apenas livres da condenação e do poder do pecado, mas também recebemos autoridade espiritual para confrontar e vencer as forças do mal. Marcos 16:17 declara: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Essa promessa se estende a todos os que creem em Jesus, nos concedendo o poder de agir em seu nome e repreender as obras do inimigo. A autoridade espiritual que recebemos em Cristo não é para nos envaidecer ou nos levar a buscar poder pessoal. É uma ferramenta para servir aos propósitos de Deus, para libertar os oprimidos, curar os enfermos e proclamar o reino de Deus. É uma responsabilidade que deve ser exercida com humildade, discernimento e dependência do Espírito Santo. Quando nos deparamos com manifestações demoníacas, podemos, em nome de Jesus, repreender as forças do mal e ordenar que se retirem. Podemos declarar a vitória de Cristo sobre o inimigo e proclamar a liberdade que temos em Cristo. É importante lembrar que nossa autoridade vem de Jesus e não de nós mesmos. É o nome de Jesus que faz tremer os demônios e os submete à vontade de Deus. Exercer nossa autoridade espiritual requer coragem, fé e discernimento. Devemos estar preparados para enfrentar a oposição do inimigo, que não se renderá facilmente. Mas não precisamos temer, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Em Cristo somos mais que vencedores e podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e ousadia. A autoridade espiritual não se manifesta apenas na confrontação direta com o inimigo, mas também em nossa vida diária. Quando vivemos em santidade, obediência e amor, estamos declarando nossa posição em Cristo e exercendo nossa autoridade sobre as forças do mal. Quando compartilhamos o Evangelho com outros, estamos libertando as pessoas das garras do inimigo e trazendo-as para o reino de Deus. Lembre-se, a autoridade espiritual que recebemos em Cristo é um privilégio e uma responsabilidade. Use-a com sabedoria, humildade e amor, sempre buscando a glória de Deus e a edificação do próximo. A batalha espiritual e a vitória em Cristo são temas abordados não apenas na Bíblia, mas também em obras de pais da Igreja e livros apócrifos. Esses textos, embora não façam parte do cânon bíblico, oferecem perspectivas valiosas
sobre a realidade espiritual e a nossa posição em Cristo. Orígenes, 185-254 d.C., um dos mais influentes teólogos da Igreja primitiva, escreveu extensivamente sobre a batalha espiritual. Em sua obra Contra Celso, ele argumenta que os cristãos têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, e que a oração e o jejum são armas poderosas na luta contra o mal. Orígenes também enfatiza a importância da santidade e da obediência a Deus para resistir às tentações do inimigo. O livro de Enoque, um livro apócrifo do Antigo Testamento, oferece uma descrição detalhada da queda dos anjos e da origem dos demônios. Enoque descreve a organização hierárquica do reino demoníaco e as diferentes formas de opressão que os demônios exercem sobre a humanidade. O livro também apresenta a figura do arcanjo Miguel como o líder das hostes celestiais na batalha contra o mal. É importante ressaltar que as fontes extra-bíblicas devem ser lidas com discernimento e sempre à luz da Bíblia. Elas podem nos ajudar a compreender melhor a realidade espiritual, mas a Bíblia continua sendo a nossa autoridade final em matéria de fé e prática. Em Cristo você está livre para viver uma vida plena e abundante, livre das garras do inimigo, conhecendo sua identidade como filho de Deus, exercendo sua autoridade espiritual e se apropriando da vitória de Cristo. Você pode vencer as batalhas espirituais e experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. A vida cristã é uma jornada que requer vigilância constante. O inimigo não desiste facilmente e busca incansavelmente oportunidades para nos enganar, nos tentar e nos afastar de Deus. Por isso, é essencial desenvolver o discernimento espiritual, a capacidade de distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, o santo do profano. Em 1 João 4:1, somos advertidos: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento espiritual não é uma habilidade inata, mas um dom do Espírito Santo que se desenvolve através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com Deus. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento na fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua voz e mais capazes de identificar as sutis influências demoníacas que nos cercam. O discernimento espiritual é essencial para identificar as sutis influências demoníacas na cultura, na mídia e nos relacionamentos. O inimigo se aproveita de diversos canais para disseminar suas mentiras, promover seus valores e seduzir as pessoas para longe de Deus. A música, os filmes, as séries, as redes sociais, os livros, as revistas, a internet, tudo pode ser usado como ferramenta para promover o pecado, a imoralidade, a violência e a rebelião contra Deus. Nos relacionamentos, o discernimento espiritual nos ajuda a identificar pessoas e influências que podem nos afastar de Deus. Amizades, namoro, casamento, relacionamentos profissionais, todos podem ser afetados por influências negativas que nos levam a comprometer nossos valores e a nos desviar dos caminhos de Deus. É importante estarmos atentos aos conselhos que recebemos, às companhias que escolhemos e aos valores que abraçamos. O discernimento espiritual nos protege dos enganos do inimigo, nos guia para a verdade e nos capacita a fazer escolhas sábias e agradáveis a Deus. É uma ferramenta essencial para vivermos em vitória e plenitude na caminhada cristã. A influência demoníaca não se limita à vida individual, mas também se estende ao mundo como um todo. Em 2 Coríntios 4:4, lemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás é o príncipe deste mundo, João 12:31, e ele atua incansavelmente para se opor a Deus e aos seus propósitos. Os demônios influenciam governos, ideologias e sistemas que se opõem a Deus. Eles promovem a injustiça, a violência, a imoralidade, a corrupção e a destruição. Eles se infiltram em todas as esferas da sociedade, buscando controlar as mentes e os corações das pessoas e afastá-las de Deus. Na política,
Os demônios inspiram ideologias que promovem o egoísmo, a ganância, o poder e a opressão. Eles seduzem líderes políticos com promessas de riqueza, fama e controle, levando-os a agir de forma corrupta e desonesta. Eles fomentam conflitos, guerras e divisões entre os povos, impedindo a paz e a justiça. Na cultura, os demônios promovem valores que se opõem aos valores cristãos. Eles exaltam o individualismo, o hedonismo, o materialismo e a imoralidade. Eles usam a mídia e as artes para normalizar o pecado, banalizar a violência e desacreditar a fé cristã. Nos sistemas econômicos, os demônios promovem a injustiça, a exploração e a desigualdade. Eles inspiram sistemas que concentram a riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população vive em pobreza e miséria. Eles fomentam a ganância, a avareza e a competição desleal, impedindo o desenvolvimento justo e sustentável. É importante estarmos conscientes da influência demoníaca no mundo para que não sejamos enganados e seduzidos pelas suas artimanhas. Devemos orar pelos nossos líderes, pelas nossas nações e pelo mundo como um todo, para que o reino de Deus se estabeleça e a justiça e a paz prevaleçam. É preciso ter em mente que a batalha espiritual não termina nesta vida. Mesmo em Cristo, estamos sujeitos a ataques e tentações do inimigo. 1 Pedro 5, 8, 9 nos adverte. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda em derredor, bramando e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa passagem nos mostra que a batalha espiritual é constante e requer vigilância, oração e fidelidade a Deus. Não podemos baixar a guarda ou nos acomodar em nossa vida espiritual. O inimigo está sempre à espreita, buscando oportunidades para nos derrubar. A vigilância implica em estarmos atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Devemos nos policiar para não darmos lugar ao pecado, à dúvida ou ao desânimo. A oração nos mantém conectados a Deus, fonte de nossa força e proteção. E a fidelidade a Deus nos mantém firmes em seus caminhos, mesmo diante das dificuldades e tentações. A batalha espiritual pode ser cansativa e desgastante, mas não estamos sozinhos. Temos a promessa de que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O Espírito Santo nos fortalece, nos guia e nos capacita a vencer as batalhas espirituais. E a comunhão com outros cristãos nos dá apoio e encorajamento na caminhada da fé. Esteja atento, forte e corajoso. A vitória final já é nossa em Cristo Jesus. Não se deixe intimidar pelas forças do mal, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Revestindo-se da armadura de Deus, permanecendo firme na fé e buscando a Deus de todo o coração, você pode viver em vitória e plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que Cristo conquistou para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a mensagem de libertação em Cristo. Deixe também seu testemunho nos comentários e inspire outras pessoas com a sua história de vitória.